Estamos de volta, estamos de volta. Todo mundo que está sintonizado aí na 98.1 FM, seja muito bem-vindo. Já fizemos a nossa abertura, a gente agora vai para o nosso bate-papo, mas fica um convite aqui. Se você está sintonizado aí na 98.1, estamos brincando com as câmeras. É câmera 2, né, pessoal? É, eu tô de birra aqui com as câmeras. Mas, ó, é o seguinte, ó, você tá sintonizado aí na rádio 98.1 FM, vem aqui para as redes sociais, nós estamos ao vivo tanto no YouTube quanto no Instagram. Ou seja, além de você nos ouvir, você vai poder nos ver também. E fica uma dica aqui para você que é amante de filmes de super-heróis, porque tem uma galera que adora os super-heróis e tem um pessoal que adora os super-vilões. E tá saindo agora no mês de setembro deste ano uma série voltada com foco lá no Pinguim, um dos super-vilões aí, inimigos do Batman. Vai estar sendo estrelado agora em setembro deste ano. Fica ligadinho lá na Max, para você que acompanha a TV de streaming. O cineasta Matt Reeves está trabalhando em torno da criação de um universo envolvendo diversos personagens do Batman. A série intitulada como Pinguim será a primeira delas, já tendo sido revelado que a mesma será ambientada entre os eventos do filme The Batman e sua continuação. Ó, eu vou assistir essa daí. Vambora, pessoal, vamos começar o nosso programa. Vamos falar sobre um tema aqui extremamente importante, claro, voltado mais para os homens, mas você que é mulher, que cuida aí do seu marido, ou você que tá cuidando do seu pai tá um pouquinho mais velho, tá cuidando dele, bate-papo super importante. O tema da conversa é aumento benigno da próstata, doença muito prevalente no homem, acomete. Pessoal, olha só esse número, hein? 60% dos homens acima de 60 anos. 60% dos homens que têm mais de 60 anos podem passar por esse desafio que é do aumento benigno da próstata. Vamos aprender sobre isso? Vamos dar as boas-vindas, ele é médico urologista, pela primeira vez aqui no Dose Milionárias. Ó, não vai ser a última, já estamos declarando aqui. Seja muito Maravilha. bem-vindo, doutor Rodrigo Braz. Como é que tá, Como é que Rodrigo? tá? Tudo bem? Você tá bem? Ótimo, olha, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar por um tema que é tão prevalente no meu consultório, é o meu dia a dia. E eu queria comentar que você falou assim, olha, você, que é o público masculino, né, que é de interesse, a próstata, mas hoje até um tempo atrás, quem marcava as consultas para o público masculino eram as mulheres. Por, As por esposas que será, acabavam né? marcando as consultas para os maridos, os esposos, né? Ela que marcava. Aí o homem chegava lá, eu chegava no consultório, perguntava, o senhor esteve aqui, qual a sua queixa? Doutor, foi a minha esposa que marcou para mim. Minha mulher mandou eu vir É até aqui. praticamente isso. Pediu que eu viesse aqui hoje. Ainda tá assim, doutor? Ainda está assim. Aí hoje melhorando um pouco. Aí, hoje o homem já procura mais o atendimento urológico, né? Mas até então tinha um certo tabu do homem procurar o urologista, né? E Não, a mulher, homem já não gosta de ir ao médico. o Urologista, então. urologista, então, aquele tabu, aquela coisa do toque retal, da avaliação prostática, né? Mas as mulheres sempre marcaram muito. E hoje não, hoje tem mudado, hoje eles já buscam mais, acho que essa coisa da rede social, esse tipo de programa, esse tipo de orientação, né? Eu acho que tem trazido mais o homem ao consultório do urologista. Que bacana. Doutor, antes da gente entrar aqui, mergulhar no tema, deixa a gente te conhecer um pouquinho. Quem que é o Rodrigo Braz? Bem, meu nome é Rodrigo Braz, eu sou médico urologista, hoje eu trabalho no Hospital Urológico de Brasília, lá eu faço o maior número de consultórios, trabalho também no Hospital Brasília Lago Sul e me dedico também à rede pública, onde eu trabalho no Hospital Materno Infantil de Brasília. Ah, que bacana. Que inclusive é uma referência, né? Eu tenho 3 filhos e um enteado. Aham. Os meus 2 primeiros filhos foi tudo programadinho, nasceram no hospital particular e tudo mais. O meu mais novo, a gente não estava em Brasília, a gente estava aqui perto, Certo? que para quem não é de Brasília, a gente chama de entorno, que são as cidades aqui do Goiás. Aham. A gente estava no entorno, no final de semana, e ele resolveu nascer mais cedo, doutor. Olha só. E aí a gente correu para um hospital que tinha lá, que não tinha uma preparação para poder é, Atendê-lo de forma adequada. gerar o parto. Aham. E o médico falou assim pra mim, doutor, ó, de duas uma, ou ele nasce aqui, isso lá em Águas Lindas, mandar um abraço lá pro pessoal de Águas Lindas, doutor Lucas, prefeito de Águas Lindas, lá, um abraço pra você. A gente tava lá em Águas Lindas, e ele me nasce lá no Bom Jesus, eu não Uhum. conheço tão bem Águas Lindas, mas eu conheço algumas coisas. Aham. E deram um jeito pra ele nascer lá.
E aí a gente entrou na ambulância, e da ambulância foi direto pro materno-infantil. Matéria infantil de Brasília. Aham. Eu tenho várias pessoas da área médica da minha família, inclusive minha irmã. Olha aí, E ótimo. aí ela me mandou uma mensagem e falou assim, olha, se for possível, não vá para nenhum particular, fica aí, porque é o melhor de Brasília. Eu concordo. Lá o atendimento é realmente sensacional. Olha que bem. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo lá do materno infantil. A gente teve uma experiência maravilhosa. Foi minha primeira experiência num processo de parto e de acompanhamento, todo acompanhado pelo SUS e pelos profissionais do materno infantil. Eu saí de lá assim com orgulho danado do meu país e muito feliz pelo atendimento que eu tive naquele lugar. Foi espetacular, doutor. Pô, Tá de parabéns. Parabéns. Tanto você como profissional que está lá e toda a equipe que está lá contigo. Se puder até mandar um abraço nosso, agradeço demais. Meu filho ainda ficou lá 19 dias junto com a minha esposa e a gente foi assim absurdamente bem cuidados. Muito bom. Eu fico muito feliz de ouvir um depoimento como esse, né? Ainda mais trabalhando lá no hospital, ainda mais a gente vivendo um período aí de tantas queixas relacionadas à saúde. Eu sou nascido em Brasília, então eu retornei a Brasília e estou aqui há 15 anos trabalhando em Brasília. 12 anos lá, praia, aquele clima diferente. O pessoal diz que o Rio de Janeiro tem alguma coisa diferente e nem sempre a gente consegue explicar. Como é que foi esse retorno? A minha esposa, ela não esperava isso, né? Ela esperava que eu fosse ficar no Rio de Janeiro. Ela é carioca? Ela é carioca, né? Então nós tivemos um filho carioca e ela esperava que eu ficasse no Rio. Mas ela tinha uma esperança, mas eu sempre falava para ela que eu queria retornar a Brasília. Eu adoro Brasília, cara. Que e legal. eu falo que Brasília, eu acho o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu acho que é incomparável. Ninguém tem como comparar o Rio com outra cidade, né? Tem serras, tem montanhas, tem praias, bares, festas, carnaval. Agora, o problema é que é o dia a dia do médico, o urologista no meu caso, o dia a dia do médico no Rio de Janeiro é bastante complicado. Eu tinha uma experiência, às vezes, de passar uma visita médica, por exemplo, num sábado pela manhã, eu tinha que ir até um hospital para passar uma visita médica e retornar para casa. Aquela visita médica, aquela ida simples ao hospital, às vezes me tomava quase uma manhã, coisa de trânsito, deslocamento e tudo. Tá ok. Então, tem esses pequenos problemas. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, só que Brasília é a minha cidade natal, eu preferi retornar. Ou seja, apesar de ser uma cidade incrível, quando se fala de qualidade de vida, Brasília ganha. Exatamente. Eu acho que Brasília ganha em termos de qualidade de vida. Quero mandar um abraço para meus amigos carioca depois dessa aqui, ó. Você fica com essa aí para esse final de semana. Muito bom. Bom saber disso. Chupa, seus cariocas. Só uma brincadeira, viu, doutor? Que bacana. Mas sua esposa se sentiu bem recebida pelos brasileiros? Pois é, então, para o carioca se adaptar à Brasília é meio complicado, né? Ela chegou, ainda mais nós viemos na época da seca, em agosto, e quando eu cheguei em Brasília, eu fui morar no Sudoeste. Então ela abria a janela assim do nosso apartamento e tinha aquela época da seca, tinha aquele redemoinho, que é aquela poeira vermelha que sobe. Imagina, ela morava de frente à praia, lá na Barra da Tijuca, né? No Poço 4. Ela abria a janela, via o mar. Aí depois ela abria a janela aqui em Brasília e via aquele redemoinho de poeira. Mas aos poucos ela foi se adaptando, ela começou a trabalhar aqui, ela é dermatologista, né? Ah, que bacana. Então também é ela foi tendo espaço, fazendo amizades, nós tivemos os filhos também foram se adaptando à cidade, também fazendo novas amizades, aí somos amigos dos pais, dos amigos dos nossos filhos, então nós estamos aumentando a nossa rede de amizades. Aí hoje, eu acho que ela hoje não pensa em voltar mais para o Rio de Janeiro. Que bacana, que bacana. Como é que é o nome dela? É Marcele Castro. Marcele, seja muito bem-vinda aqui a Brasília, uma carioca aqui nessa terra que, aliás, quando tudo começou aqui, recebemos muitos cariocas, que foi o processo de trazer a capital do Brasil para Brasília. Muita gente veio para cá. É isso aí. Rodrigo, vamos mergulhar um pouco aqui na tua profissão. A questão da próstata, que é o câncer, perdendo, é lógico, para câncer de pele, que é mundialmente número 1 para todo mundo, tanto para homem quanto para mulher. Mas quando a gente fala de câncer só para homens, próstata, ele é campeão no Brasil e mundialmente, não é isso? Exatamente. É o câncer que só pede para realmente o câncer de pele não melanoma, né? O câncer de próstata, a gente hoje nós temos as campanhas de prevenção do câncer de próstata, né? Porque o câncer de próstata ele é completamente assintomático. Por isso que a gente convida e incentiva e fala da importância de ir até o médico urologista para a gente fazer os exames preventivos, né? Vou fazer uma pergunta, parece um pouquinho boba, doutor. É só porque a gente está na rádio, está falando com muita gente. Perfeito. E todo tipo de público acaba acompanhando. Claro.
Quando você fala sintomático, é porque não tem Sem sintomas, sintoma, né? perfeito. Às vezes eu uso um termo médico, por favor, me corrija. Tá em casa, Uma doutor? coisa. Isso é sem querer, às vezes, É acaba lógico. saindo. Muita gente entendeu, mas um ou outro, de repente, perde essa palavra Perfeito, é e isso mesmo. desconecta. Isso, ou seja, a pessoa não tem um sintoma para falar assim. Zero, nem uma pitadinha de O dor câncer de pontada, próstata, nada. quando ele apresenta algum sintoma, é porque, na maioria das vezes, a doença já é uma doença muito, vamos dizer, avançada e a gente, às vezes, não consegue mais fazer um tratamento curativo de forma eficiente. Então, por isso a importância de ir até o médico urologista para que a gente peça alguns exames e possa fazer o diagnóstico. A gente vai pedir alguns exames de laboratório, nós vamos fazer o toque retal em alguns casos, e às vezes a gente evolui para uma ressonância nuclear magnética, multiparamétrica da próstata, para a gente avaliar se aquele paciente vai ter a indicação de uma biópsia de próstata ou não. E aí o que fica também para as pessoas saberem, peraí, mas quando é que eu devo ir ao urologista? A gente orienta que o urologista hoje é um médico que cuida da saúde masculina, saúde do homem. Apesar do urologista não ser um médico só de homem. Atendemos também mulheres que têm as patologias do trato urinário, né? Ok. Mas basicamente é o seguinte, a gente orienta o seguinte, se o paciente tiver um aumento do risco de câncer de próstata, ou seja, se tiver um familiar com câncer de próstata na família, se ele for obeso ou se ele for negro, a investigação do câncer de próstata começa aos 45 anos. Vamos repetir aqui, doutor, por gentileza? 45 anos, 45 é bem novo, hein, anos, pessoal? jovem, 45 anos para aqueles que têm histórico de câncer de próstata na família. Por exemplo, ele teve um pai que teve câncer de próstata. Esse paciente tem 2 vezes mais chance de desenvolver um câncer de próstata. Então a investigação dele começa aos 45 anos. E tem gente que teve o pai e o irmão com câncer de próstata. Caramba. Um irmão mais velho com câncer de próstata. E isso a chance quase que quadruplica a chance desse paciente ter câncer de próstata. Então a investigação começa aos 45 anos. E fica também esse recado para os obesos, que também têm essa predisposição. E os homens negros, que também, por um padrão genético, precisam começar a investigação aos 45. E para a população de forma geral, nós começaríamos aos 50 anos essa investigação do câncer de próstata. Que é o que a gente fala, o novembro azul, né? E a gente explica que não precisa ir no consultório do urologista só no mês de novembro, que estamos lá à disposição para fazer esses exames, né? E agora, nós estamos falando sobre câncer de próstata. Ok. Mas uma queixa muito frequente no consultório são sintomas, Léo, de hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata. Ou seja, o paciente tem uma próstata aumentada sem ter câncer e apresenta uma série de sintomas. E eu vou te falar qual é um sintoma muito comum. O paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu acordo 3 a 4 vezes à noite para ir ao banheiro. 3 a 4 vezes à noite. Ou seja, ele interrompe várias vezes o sono dele. Então, esse paciente vai ter sonolência diurna, perda de memória, alteração hormonal, né, cansaço. Então, por conta de uma hiperplasia prostática não tratada. E aí alguns falam assim, não, doutor, sabe o que é? Eu bebo muita água à noite. Só que às vezes não é só a ingesta de líquidos à noite. Às vezes ele já tem sintomas de hiperplasia. Quais são os sintomas de hiperplasia, Léo? Só para que os ouvintes possam entender um pouquinho e até poder direcionar os maridos, saber se já está na hora de ir no consultório ou não. O paciente começa a ir mais vezes ao banheiro. Quer ver um exemplo típico? É o paciente que vai a um filme, vai a um cinema, e aí o filme é um pouquinho mais prolongado, às vezes 2 horas de filme e tal, e ele precisa sair da sala de cinema para urinar. O outro exemplo, ele pega um avião, vai Brasília-São Paulo, um voo curto, e ele quer sentar no corredor porque ele quer ir ao banheiro. Tá, 1h20 de voo só. 1h20, ele se sente naquela... E às vezes o paciente tem uma urgência, que a gente chama de urgência miccional. Quando dá vontade, ele tem que ir imediatamente ao banheiro, sabe? Essa urgência também é um sintoma prostático, ou seja, o aumento da frequência, o jato urinário fino, entrecortado, aquela sensação de esvaziamento incompleto. Ele vai lá, urina, e aí nota que parece que não esvaziou completamente a bexiga. Isso são sintomas de hiperplasia prostática benigna, ou seja, um aumento benigno sem que tenha câncer, sem estar relacionado ao câncer de próstata.
E eu não sei se eu posso me prolongar. Falando Pode, um pouquinho. doutor, toma à vontade aqui. Então, A gente vai querer entender como é que trata isso. Então, a gente faz o diagnóstico através de exame da anamnese, pedimos alguns exames. Pedimos um PSA, que é um exame de laboratório, Sangue. que é o sangue, Ok. né? E pedimos um ultrassom de próstata, que vai nos dar vários dados. Vai nos dar, por exemplo, vai falar se ele está represando urina dentro da bexiga, que é o resíduo pós-miccional, o resíduo pós o paciente urinar. Vai mostrar o volume daquela próstata, se já está aumentada. A próstata normal, Léo, ela tem um tamanho de uma noz. Ela é pequena, imagina uma Eu não noz imaginava que era de tão Natal. pequeno assim, não, doutor? Pequena, ou seja, tem 15 a 20 gramas. Ok. É uma noz, aquela que nós que tem em festas de Natal e tal. Uhum. E à medida que a próstata, que o tempo vai passando, por ação hormonal, essa próstata vai crescendo. E chega no consultório próstatas de 60, 70, 80 gramas. Se a gente fosse comparar, Caramba, nós sairíamos de uma noz para chegar ao tamanho de uma laranja é ou de um muita coisa. pêssego. Então a próstata vai aumentando e vai dando esses sintomas. E o paciente, Léo, ele meio que se acostuma com o sintoma. Porque como é uma doença progressiva, ele acha que aquele jato urinário dele, que já está bastante... Ele meio que se acostuma. Mas aí nós pedimos alguns exames e avaliamos a necessidade de entrar com alguns medicamentos. Tem alguns medicamentos que vão dar algum conforto a esse paciente. Uhum. A gente não tende a direcionar o paciente de um primeiro momento para a cirurgia. A gente tenta alguma medida mais conservadora, né, para melhorar a sintomatologia desse paciente. Então, tem medicamentos que melhoram o sintoma, mas não diminuem a próstata. Mas tem alguns casos de próstata já aumentada, que tem alguns medicamentos de uso contínuo, por exemplo, 6 meses, 12 meses, que tem a possibilidade de diminuir o volume prostático, que é uma terapia que chamamos de terapia combinada. Aí tende a diminuir o tamanho da próstata. Diminui o tamanho da próstata em 30% quando o paciente usa mais de que 6 meses esse medicamento. Então, às vezes, a gente consegue adiar essa cirurgia. Mas é óbvio que esse adiamento cirúrgico vai depender da avaliação do urologista, para saber se ele vai precisar evoluir para uma cirurgia ou não. Rodrigo, no caso da cirurgia, a gente está falando aqui, pessoal, do aumento benigno, não é câncer, aumento benigno da isso. próstata. Bem lembrado, isso. Nesse caso da cirurgia, qual que é o procedimento? Porque eu fico imaginando que quando é o câncer, deve ser retirado um pedaço, a parte onde o câncer está atuando ali na próstata. Quando é um aumento benigno, o que você faz no momento da cirurgia? Exatamente, Léo. Então, quando a gente fala do câncer de próstata, voltando um pouquinho ao nosso primeiro assunto, Uhum. aí nós realizamos a prostatectomia radical, ou prostatuvesiculectomia. Tiramos a próstata com a cápsula e as vesículas seminais. É uma cirurgia que realizamos por robô. Se retira toda Toda a a próstata com cápsula e as vesículas seminais. As vesículas seminais é o local que acumula o esperma. É como se fosse Ok. uma pequena bolsinha que ficaria abaixo da próstata acumulando o esperma. Para quando o paciente vai ejacular, está ali aquele volume represado naquela vesícula seminal. Essa cirurgia, tiramos toda essa estrutura e utilizamos a técnica laparoscópica robótica, que é um robô que hoje temos disponível em vários hospitais aqui em Brasília. E existe o tratamento para hiperplasia prostática benigna, ou seja, próstatas doentes, próstatas aumentadas, mas sem câncer. Uhum. E aí utilizamos hoje a técnica padrão ouro, chama HOLEP, HOLEP. HOLEP vem da sigla em inglês de Holmium Laser Enucleation Prostate, né? É uma enucleação prostática laser. Essa técnica, Léo, tem uma vantagem. Primeiro, ela é feita com uma fibra laser de alta potência, onde podemos fazer uma dissecção anatômica da próstata. Imagine você uma laranja, onde eu vou tirar uma mexerica, vou colocar uma mexerica, né? O pocã, a mexerica pocã, aqui no nosso estado nós chamamos de mexerica, né? Uhum. É o tangerina, o mexerica, e você retira a polpa, o suco, e fica só a casca. O HOLEP realiza essa técnica, faz a enucleação do tecido glandular da próstata, deixando apenas a cápsula. Qual é a vantagem? A gente consegue dissecar o tecido, cortar o tecido e já cauterizar ao mesmo tempo. Então diminui a chance de sangramento, alta precoce, o paciente vai para casa mais precocemente. E ele tira, quando ele sai do centro cirúrgico, ele sai usando uma sonda em irrigação. Irrigação é um soro, Léo, que entra na bexiga e serve para lavar a bexiga e tirar o sangue que possa sair da próstata. Então ele entra com o soro na bexiga, pela sonda, passa na bexiga e sai. Passa na bexiga e sai. E vai lavando a bexiga. Então, essa sonda a gente pode retirar em 24 horas. E o paciente já vai para casa, podendo realizar várias atividades
diárias dele, né? Ou seja, uma cirurgia com alta precoce, retorno precoce às atividades, e vem ao benefício. Com a grande vantagem de esse paciente, como foi retirado todo o adenoma, nunca mais vai precisar ser submetido a uma nova cirurgia para o tratamento da hiperplasia, porque não ficou tecido residual. Uhum. Então, aquele tecido não volta a crescer. Diferente, Léo, da técnica utilizada anteriormente. A técnica convencional, vou chamar assim, ou a técnica habitualmente utilizada por nós urologistas durante muitos anos, foi a ressecção transuretral de próstata. E como é essa cirurgia, Léo? Essa cirurgia é como se fizéssemos uma raspagem, como se fosse um cortador de queijo. Sim. É um cortador de queijo que você vai raspando a próstata, como se você estivesse cortando um queijo. Você raspa a próstata, abre o canal do paciente, mas ali fica adenoma residual. Fica tecido prostático residual com essa técnica de RTU de próstata. Ou seja, daqui a um tempo, essa próstata, esse resíduo prostático, ele volta a crescer. Ele continua crescendo. Então, não é incomum, depois de alguns anos, 6, 7, 8, 10 anos, o paciente voltar no seu consultório com os mesmos sintomas que ele apresentava anteriormente. Já com essa técnica que eu comentei, com o Rolep, ele não tem mais essa possibilidade. Por quê? Muito bom Foi isso daí. tirado todo o adenoma. Léo. Olha que Então, espetacular, pessoal. essa acho que é a vantagem da tecnologia, né? Que vem chegando e chega na área médica e vem ao benefício do paciente. Maravilha. Doutor, nosso tempo aqui é bem apertadinho, dá uma dó danada que quando a conversa começa a aquecer, a gente tem que interromper. Mas eu Sei disso. precisava fazer uma pergunta aqui antes de você sair. Pois não? Quais são os riscos para quem tem essa questão do aumento benigno da próstata e não tratar? Boa pergunta, Léo. Ele pode disfuncionalizar a bexiga, sabe? Ah, meu Deus. E ele pode, chega a um ponto que ele pode deixar a bexiga dele doente. E dependendo do grau de hiperplasia não tratada, ele pode ter o que a gente chama de refluxo vésico ureteral, refluxo de urina da bexiga para os ureteres, comprometendo até o trato urinário superior, os rins, ureter, paciente que pode evoluir com insuficiência renal, em casos mais graves, com dilatação das vias urinárias e insuficiência renal por uma hiperplasia não tratada. A maioria alguns pacientes chegam a ter que usar uma sonda, porque travam a urina. Eles vão tentar urinar e falam, doutor, travou minha urina, aí tem que passar uma sonda. Aí esses pacientes não tem mais jeito, eles têm que evoluir para a cirurgia. Pessoal, extremamente sério essa conversa daqui. Senhoras que estão acompanhando, conscientizem seus maridos. Vamos só repetir as idades que o homem precisa, não é agora. Você deveria estar indo mais cedo. Mas se não foi até então, nessas idades aqui é obrigatório. Quais são as idades, doutor? Para a prevenção do câncer de próstata, 45 anos para o grupo de risco, ou seja, obesos, negros e pacientes com histórico familiar de câncer de próstata na família, e aos 50 anos para a população geral. Para acompanhamento, tem uma idade padrão ou ideal que o homem vá o mais cedo possível? O ideal é que ele vá sempre, ele vá quando pré-adolescente para receber as orientações sobre DSTs, uso de preservativo, que ele vá para que a gente possa ensinar sobre masturbação, avaliar o pênis, avaliar se tem problemas de fimose, e a gente pode dar toda essa orientação. E até para o adulto jovem, a gente pode avaliar a fertilidade, se tem varicocele, ou seja, para todos os períodos do crescimento masculino, tem uma investigação urológica específica. Olha que bacana. Você que de repente tem dificuldade de conversar com teu filho sobre a questão da sexualidade, que tal ter um médico parceiro para te ajudar nesse sentido? Perfeito, exatamente. Então, leve ao urologista. A gente vai dar um jeito depois de trazer o doutor Rodrigo Braz aqui novamente, pessoal. Mas quem quiser dar sequência a essa conversa com ele, eu queria ver se a gente podia abrir algum canal, algum espaço para que as pessoas pudessem ter acesso ao teu trabalho e a você, doutor Rodrigo. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu atendo no Hospital Urológico de Brasília, que é o 3345-9300. Podem me encontrar também através do meu site, rodrigobraz.com.br, e também no Instagram, @rodrigobraz_Q. Pegou aí, pessoal? Lá no Instagram, Rodrigo Braz, com Z no final, Rodrigo Braz, underline... Q. Com Z, né? Isso, com Rodrigo Z, Braz, underline Q. Beleza? Pessoal, a gente vai se despedir aqui do Dr. Rodrigo, uma simpatia. Tem uma pitada de carioquês nele aqui, ó. Há 12 anos lá, pessoal. Não teve jeito. Não tem como. Ó, quem vem na sequência, ela é médica também, doutora Poliana Gomes, que ontem fez aniversário, doutora Poliana Gomes, que é endocrinologista,
tá à frente lá do Ciendo Endocrinologia e que vem falar hoje sobre diabetes. A gente até falou já um pouquinho sobre diabetes aqui em relação à próstata. Ela vem falar sobre o que todo diabético precisa saber logo depois do break. Senhoras e senhores, Dr. Rodrigo Braz, médico urologista. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.